Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Declaro aberta esta sessão. Informo que estamos transmitindo esta reunião ordinária ao vivo pelo site oficial desta Casa de Leis. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da reunião ordinária realizada aos 10 dias do mês de junho, correspondente à 17ª sessão ordinária de 2019, na sala das sessões da Câmara Municipal, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária de 2019 e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se para o expediente, contendo inicialmente a indicação de número 16 de 2019, de autoria do vereador Zeno Cajuc, indicação de número 17 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Matzenbach. Terminando o expediente, o senhor presidente autorizou os vereadores autores das indicações a fazer da tribuna e justificar seus pedidos. Na sequência, passou-se para a ordem do dia, iniciando com a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes deste Legislativo. O projeto de lei 1449 de 2019, que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal no município de Cruz Machado, Paraná, e contém de outras providências. Em terceira discussão, o presidente abriu a palavra para manifestação dos senhores vereadores, seguindo logo para a votação, sendo aprovado por unanimidade. Logo na sequência, adentro o projeto de lei 1752 de 2019, que dispõe sobre a alteração da redação dos incisos 1 e 2 do artigo 3º da Lei Municipal 1445 de 2014 e da outras providências. Em primeira discussão, efetuou-se a leitura da redação e seus anexos. Logo após, o senhor presidente abriu a palavra aos senhores vereadores para manifestação. Depois disso, encaminhou a propositura para análise da assessoria jurídica. Adentro também, em primeira discussão, o projeto de lei 1753 de 2019, que dispõe sobre abertura de crédito especial e de outras providências. Realizando a leitura da redação do projeto, este foi discutido entre os senhores vereadores e, na sequência, encaminhado para análise a emissão de parecer da assessoria jurídica. Por último, e também em primeira discussão, o projeto de lei 1754 de 2019, que dispõe sobre a criação da ouvidoria e corregedoria do município de Cruz Machado e da outras providências. Realizada a leitura da redação do projeto, este foi discutido entre os senhores vereadores e, na sequência, encaminhado para análise e emissão de parecer da assessoria jurídica. Terminando a ordem do dia, o senhor presidente
Dando continuidade, declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram uso alguns dos senhores vereadores presentes. E como não havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou-se que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achado conforme vai assinado pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Passamos agora para o expediente. Iniciamos com a leitura da indicação de número 18 de 2019. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura. Cruz Machado, 17 de junho de 2019. Indicação número 18 de 2019. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais requer a Vossa Excelência para ouvir o plenário encaminhar o presente ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente da prefeitura realizar estudo e providências no sentido de implantar 2 redutores de velocidade tipo lombada junto ao asfalto que liga a sede da municipalidade ao distrito de Santana, especificamente na localidade de São Cristóvão, no trecho entre a igreja e o comércio daquele local. Justificativa. Atendendo a justa reivindicação de moradores que solicitam a construção dessas lombadas, a necessidade de implantação do redutor faz necessário para a execução do recape asfáltico. Os motoristas têm aplicado alta velocidade em seus veículos ao passar pela cidade, pela citada via, colocando em risco outros condutores e pedestres. Dessa forma, conto com o apoio da administração quanto à execução dessas benfeitorias e contando com o apoio dos nobres pares. Agradeço. Márcio José Kwasniewski, vice-presidente. Autorizo nesse momento o vereador Márcio José Kwasniewski a utilizar a tribuna e justificar seu pedido. Boa noite a todos. Eu fiz esse pedido a pedido da população de São Cristóvão, porque várias vezes foi eles que me ajudaram e hoje eles vêm pedindo assim que tem a igreja de um lado, do outro lado tem um comércio e tem ponto de ônibus. Ali é estrada de chão por enquanto, mas está vindo o asfalto. Enquanto tem esses buracos, o pessoal está respeitando um pouco, mas mesmo assim passam correndo. Então, tendo o asfalto ali uma reta, é mais complicado. Sai da igreja ali para o comércio, ou do comércio para a igreja, que é normal de um lado e do outro, né? E o ponto de ônibus, então, se transforma perigoso. Depois de alguém machucado, não adianta vir pedir. Então, vamos pedir agora, se for possível, quando está vindo o asfalto, ali, se puderem fazer essas 2 lombadas, eu agradeço. Obrigado, vereador. Não constando mais documentos no expediente, passamos para a ordem do dia. Iniciando com o projeto de lei sobre o número 1750 de 2019. Em segunda discussão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer emitido pela advogada desta Casa de Leis. Parecer jurídico número 21 de 2019. Projeto de lei 1750 de 2019. Alteração da redução de inciso 1 e 2 do artigo
Terceiro, da Lei Municipal número 1455 de 2014. Primeiro, o Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei número 1750 de 2019 à Câmara Municipal, que dá nova redação ao inciso 1º e 2º do artigo da Lei número 1455 de 2014, visando readequar os valores do auxílio moradia e auxílio moradia para médicos, participantes do projeto Mais Médico para o Brasil, para atuar no âmbito do município de Cruz Machado, Paraná. Segundo, conforme justificativa anexo ao projeto de lei, o objetivo é atualizar os valores atualmente praticados como auxílio, moradia e alimentação fixados pela Lei 1455, o qual prevê o valor de R$1.000 como auxílio moradia e R$500 como auxílio alimentação, totalizando um repasse mensal de R$1.500. Tendo em vista este valor está desatualizado com relação ao valor praticado por outros municípios, assim como em comparação à portaria número 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministério da Saúde, o qual fixou os valores em no máximo de R$ 2.750 nos termos do parágrafo 3º do seu artigo 3º. De outro norte, o auxílio alimentação foi fixado em valor máximo de R$ 770 nos termos do artigo 10º da portaria ministerial acima citado. Terceiro, o projeto de lei sob análise pretende adotar os valores máximos permitidos pela portaria ministerial, conforme as justificativas apresentavam. Verifico ainda a existência de parecer contábil favorável e presente propositura nos termos do documento emitido sob o número 176 de 2019. Quarto, a Lei número 12.871 de 2013 instituiu o programa Mais Médico, onde, em seu artigo 23, prevê a cooperação entre a União e os municípios através do Ministério da Saúde, firmando instrumentos de cooperação para o implemento do objetivo do Programa Mais Médico para o Brasil. A própria lei do Programa Mais Médico, em seu capítulo 4º, que regula o Programa Mais Médico para o Brasil, já prevê a concessão de ajuda de custo destinada a compensar as despesas instaladas do médico participante. O Ministério da Saúde concede a ajuda de custo, auxílio moradia com fim de compensar as despesas de instalação do médico participante, que não residir no município para o qual foi selecionado, considerando seu auxílio, considerando seu domicílio. Declaro quanto da realização de sua inscrição. Efetivamente, é obrigação dos municípios a oferta aos médicos participantes do programa de ajuda de custo. Essa contrapartida municipal são normatizada pela portaria número 30 de 12 de fevereiro de 2014, acrescentada pela portaria número 60 de 10 de abril de 2015, além da previsão constante nos termos de adesão e compromisso pactuados entre os municípios aderentes e o Ministério da Saúde, conforme editais de chamada pública. Atualmente, a norma que dispõe sobre os limites mínimos e máximos de auxílio moradia, alimentação, portaria número 300, de 5 de outubro de 2017. Quinto, portanto,
Portanto, sobre os aspectos legais que compete a esta assessoria se manifestar, entende-se que a proposição está adequada às normas legais acima citadas, estando a respeitar os limites previstos junto à portaria 300 de 5 de outubro de 2017 do Ministério da Saúde, ressaltando que eventuais descumprimentos das contrapartidas pelo município podem levar à coordenação do programa a denunciar ou até mesmo encerrar a cooperação. Diante do exposto, essa assessoria opina pela legalidade e pela regulação e tramitação do projeto de lei 1750, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeçam a sua deliberação em plenário, assim como o parecer contábil é favorável à aprovação da matéria. É o parecer. Sem embargos de opiniões contrárias, é o parecer. Cruz Machado, 17 de junho de 2019. Elisângela Marlisa Akches, Assessoria Jurídica do Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto para análise e emissão de parecer das comissões competentes desta Casa de Leis. Projeto de lei sob o número 1753 de 2019. Em segunda discussão, peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer emitido pela advogada desta Casa de Leis. Parecer jurídico número 22, 2019. Projeto de lei 1753, 2019. Súmula dispõe sobre a abertura de crédito especial. Primeiro, o projeto acima citado requer autorização para abertura de crédito especial no valor total de R$ 49.500 para suplementação junto ao órgão Secretaria Municipal de Saúde, na dotação orçamentária, outros auxílios financeiros nos termos do artigo 1º do projeto. Segundo, a abertura de crédito especial possui amparo legal junto à Lei Federal 4.320/1964 em seu artigo 41, inciso 2º. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em especiais os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Destaca-se ainda que, nos termos do artigo 42 do mesmo instrumento legal, a abertura do crédito especial somente pode dar-se-á através de autorização concedida via lei. O que se busca no projeto em comento, portanto, encontra-se legal a iniciativa do projeto e a sua forma, ressaltando-se ainda que compete ao Poder Executivo, após obter a autorização legislativa, proceder à abertura do crédito via decreto, conforme determina o artigo acima citado. Terceiro, o Poder Executivo apresentou o parecer contábil sob o número 177/2019, o qual certifica a existência de recursos financeiros para dar cobertura ao pedido de autorização buscada, acima como esclarece que os respectivos recursos destinam-se ao processamento de despesas, ao pagamento de auxílio financeiro, moradia e auxílio alimentação para os médicos do programa Mais Médicos. Auxílio este que pretende se majorar conforme previsto junto ao projeto de lei número 1750/2019, também em trâmite neste Poder Legislativo. Por isso, a necessidade da abertura de crédito ora requisitada. Tem-se que a Lei número 12.871/2013 institui o programa Mais Médicos, onde em seu artigo 23 prevê a cooperação entre a União e os municípios, através do Ministério da Saúde, firmando instrumentos de cooperação para o implemento dos objetivos do programa Mais Médicos para o Brasil, assim como prevê a concessão de ajuda de custo destinada a compensar as despesas de instalação do médico participante. No âmbito municipal, em cada consonância com a Lei Federal, portarias ministeriais, aplica-se também a Lei Municipal número 1455/2014 e suas posteriores alterações.
Assim, compulsando a legislação aplicada à matéria, o projeto de lei 1753 de 2019 não possui vícios formais ou legais, estando a cumprir o que determina o parágrafo único do artigo 43 da Lei Federal 4.320. No que concerne às comissões responsáveis em proferir parecer sobre a proposição, estas nos termos do que dispõe o nosso regimento interno em seu artigo 56, cabe a manifestação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização desta Casa de Leis. Por fim, temos que a votação do presente projeto pelos nobres edis deverá ser efetuada nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, ou seja, deverão ser tomadas por maioria simples de votos presentes a maioria absoluta dos vereadores, ressaltando-se que a efetividade desse projeto está vinculada à aprovação do projeto de lei 1750 de 2019, também em trâmite neste poder. Nos termos acima é o parecer Cruz Machado, Paraná, 17 de junho de 2019, Elisângela Marlise Akchesk, assessora jurídica do Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto para análise e emissão de parecer das comissões competentes desta Casa de Leis. Projeto de lei sobre o número 1754 de 2019, em segunda discussão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer emitido pela advogada desta Casa de Leis. Parecer jurídico número 23 de 2019. Projeto de lei número 1754/2019 dispõe sobre a criação da ouvidoria e corregedoria do município de Cruz Machado, Paraná. Primeiro, recebe esta assessoria o projeto de lei 1754/2019, o qual visa atender à determinação do termo de compromisso de ajustamento de conduta assinado em conjunto pelo Poder Executivo e Poder Legislativo, ou do outro representante do Ministério Público, com o objetivo de implantação de um canal de ouvidoria e corregedoria no município, com o objetivo principal de elevar os padrões de transparência, presteza e segurança nas atividades desenvolvidas por ambos os poderes. Os órgãos a serem criados serão dotados de autonomia própria e permanente e independente, o qual é integrado ao sistema de controle interno. O projeto é composto de 11 artigos, sendo que, após a aprovação da matéria, as rotinas de trabalho tanto da ouvidoria como da corregedoria serão disciplinadas por decreto municipal. Segundo, temos que o projeto de lei apresentado é de extrema importância, sendo que, primeiramente, vem atender a recomendação assumida por ambos os poderes, quanto da assinatura do termo de compromisso com o Ministério Público, e segundo, porque ambos os órgãos vêm atender os anseios atuais da sociedade e da administração pública, com uma forma de auxiliar na transparência da prestação dos serviços públicos, sendo a ouvidoria um canal direto de comunicação entre a sociedade, a administração pública, estimulando a participação do cidadão no controle e avaliação dos serviços prestados e na gestão pública, assim como corregedoria detém um papel fundamental como formar de auxiliar, fiscalizar e apontar possíveis falhas e indicar as correções a serem adotadas pela administração pública. Terceiro, tem
Tem-se que o projeto acima é legal, é de grande relevância, assim como cumpre o assumido perante o termo de compromisso de ajustamento de conduta pertinente no inquérito civil número 00152 18.00.76753. Ministério Público do Paraná. Nos termos acima é o parecer. Cruz Machado, 17 de junho de 2019. Elisângela Marlisa Kcheski, Assessoria Jurídica do Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto para análise e emissão de parecer das comissões competentes dessa Casa de Leis. Projeto de lei sob o número 1751 de 2019. Em primeira discussão, peço ao segundo secretário que faça a leitura da redação do projeto e seus anexos. Projeto de lei número 1751, data 4 de junho de 2019. Súmula dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONSEMA, em Cruz Machado, de acordo com o que dispõe o artigo 6º, inciso 6º da Lei Federal número 6.938/1981 e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado no âmbito do município de Cruz Machado o Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONSEMA. Parágrafo único. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONSEMA, é um órgão colegiado consultivo de assessoramento ao Poder Executivo Municipal e deliberativo no âmbito de sua competência sobre as questões ambientais propostas nesta e demais leis correlatas do município. Artigo 2º. Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONSEMA, compete formular as diretrizes para a política municipal do meio ambiente, inclusive para atividades prioritárias de ação do município em relação à proteção e conservação do meio ambiente. Segundo, propor normas legais, procedimentos e ações visando a defesa, conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental do município, observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente. Exercer a ação fiscalizadora de observância às normas contidas na Lei Orgânica Municipal e na legislação a que se refere o item anterior. Obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento ambiental aos órgãos públicos, entidades públicas e privadas e à comunidade em geral. Atuar no sentido da conscientização pública para desenvolvimento ambiental, promovendo a educação ambiental formal e informal, com ênfase nos problemas do município. Subsidiar o Ministério Público no exercício de suas competências para a proteção do meio ambiente previstas na Constituição Federal de 1988. Solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico complementar às ações executivas do município na área ambiental. Propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas de pesquisas e de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental. Opinar previamente sobre os aspectos ambientais de políticas, planos e programas governamentais que possam interferir na qualidade ambiental do município. Apresentar anualmente proposta orçamentária ao Executivo Municipal, inerente ao seu funcionamento. Identificar e informar a comunidade e aos órgãos públicos competentes, federal, estadual e municipal, sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação. Opinar sobre a realização de estudo alternativo sobre as possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias,
ao exame da matéria, visando a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental. Acompanhar o controle permanente das atividades degradantes e poluentes do meio ambiente, de modo a compatibilizá-las com as normas e padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer alteração que promova impacto ambiental ou desequilíbrio ecológico. Receber denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua apuração junto a órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis e sugerindo ao prefeito municipal as providências cabíveis. Acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os recursos naturais existentes no município para o controle das ações capazes de afetar ou destruir o meio ambiente. Opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, posturas municipais visando a adequação das exigências do meio ambiente ao desenvolvimento do município. Opinar quando solicitado sobre a emissão de valores de localização, emissão de alvarás de localização e funcionamento no âmbito municipal das atividades potencialmente poluentes e degradantes do meio ambiente. Orientar o Poder Executivo Municipal sobre o exercício do poder de polícia administrativa no que concerne à fiscalização e aos casos de infração à legislação ambiental. Deliberar sobre a realização de audiências públicas, quando for caso, visando a participação da comunidade nos processos de instalação de atividades potencialmente poluidoras. Propor ao Executivo Municipal a instituição de unidades de conservação visando a proteção de sítios de belezas excepcionais, mananciais, patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, espeleológico e áreas representativas de ecossistemas destinados à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia. Responder a consulta sobre matéria de sua competência. Decidir juntamente com o órgão executivo de meio ambiente sobre a aplicação dos recursos provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Estabelecer medida proposta da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, do Conselho Estadual do Meio Ambiente e dos demais órgãos integrantes do CISNAMA e de conselheiros do CONSEMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, a ser concedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como às entidades privadas, informações, notadamente as indispensáveis à apreciação de estudos prévios de impacto ambiental e respectivos relatórios no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, em especial nas áreas consideradas patrimônio nacional. Decidir por meio da Câmara de Recursos, em última instância administrativa, em grau de recurso sobre as multas e outras penalidades impostas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Determinar, mediante representação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público Municipal, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Estabelecer os critérios técnicos para a declaração de áreas críticas saturadas ou em vias de saturação. Acompanhar a implementação e a instituição de unidades de conservação no território do município de Cruz Machado. Estabelecer sistemática de monitoramento, avaliação e cumprimento das normas ambientais. Incentivar a criação, estruturação e o fortalecimento institucional da gestão de recursos ambientais e dos comitês de bacias hidrográficas. Avaliar regularmente a implementação e a execução da política e normas ambientais do município de Cruz Machado, estabelecendo sistemas de indicadores. Estabelecer sistema de
divulgação de seus trabalhos, deliberar sob a forma de resoluções, proposições, recomendações e moções visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente, atender dentro das possibilidades e atribuições as orientações da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, no que diz respeito ao controle social dos serviços políticos de saneamento básico em conformidade com a Lei Federal 11.445/2007. Extinguir, alterar ou criar cargos e representações através de resoluções em razão da eficiência, extinção de órgãos e entidades e do funcionamento do Conselho. Artigo 3º. São ação do CONSEMA. Resoluções quando se tratar de deliberação vinculada a diretrizes e normas técnicas, critérios e padrões relativos à proteção ambiental e ao uso sustentável dos recursos ambientais. Moções quando se tratar de manifestação de qualquer natureza relacionada com a temática ambiental. Recomendações quando se tratar de manifestação acerca da implementação de políticas, programas públicos e normas com repercussão na área ambiental. Proposições quando se tratar de matéria ambiental a ser encaminhada à Secretaria Municipal Administrativa e à Câmara de Vereadores. Decisões quando se tratar de multas e outras penalidades impostas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em última instância administrativa e grau de recurso por meio de deliberação da Câmara de Recursos. O Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONSEMA, tem as seguintes atribuições: colaborar na formulação da política municipal de proteção do meio ambiente, à luz do conceito de desenvolvimento sustentável, através de recomendações e proposições de planos, programas e projetos. Colaborar na elaboração de planos, programas e projetos intersetoriais, regionais, locais e específicos de desenvolvimento do município. Apreciar e pronunciar-se sobre estudo prévio de impacto ambiental e relatório de impacto sobre o meio ambiente do âmbito do município de Cruz Machado. Propor diretrizes para a conservação dos recursos ambientais do município. Propor normas, padrões e procedimentos visando a proteção ambiental e o desenvolvimento do município. Opinar sobre os projetos de lei e decretos referentes à proteção ambiental no município de Cruz Machado, notadamente quanto àqueles relativos ao zoneamento e planejamento ambientais. Propor projetos de lei e decretos referentes à proteção ambiental do município de Cruz Machado. Propor a definição e implantação de aspectos territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Propor a colaboração na execução de atividades com vistas à educação ambiental. Propor a realização e promover campanhas de conscientização quanto aos problemas ambientais. Manter intercâmbio com entidades, oficiais e privados de pesquisas e demais atividades voltadas à defesa do meio ambiente. Atender dentro das possibilidades e atribuições as orientações da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental no que diz respeito ao controle social dos serviços políticos de saneamento básico. Elaborar seu regimento interno. Artigo 5º. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente poderá prestar ao Conselho o necessário suporte técnico, administrativo e financeiro, sem que isso isente os demais entes da Federação, Estado e União das responsabilidades e competências estabelecidas na Constituição Federal, bem como sem prejuízo da colaboração das entidades e demais organizações. O CONSEMA será composto de forma paritária por representantes do poder público e da sociedade civil organizada, a saber, representantes do poder público, um representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, um representante da Secretaria Municipal de Planejamento ou Administração, um representante da Vigilância Sanitária de Cruz Machado, um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, um representante da Secretaria Municipal de Cultura, um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, um representante do Instituto Ambiental do Paraná, IAP, do Escritório Regional de União da Vitória, um representante da Empresa Paranaense de Assistência Técnica, Extensão Rural e Mater, do Escritório Regional de União da Vitória, um representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, do Escritório Regional de União da Vitória, um representante de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico ou prestadores de serviço de saneamento básico, um representante do Serviço de Proteção ao Consumidor PROCON, de União da Vitória.
Representante da sociedade civil. Um representante de entidade civil criada com o objetivo de defesa dos interesses dos moradores com atuação no município. Um representante de entidades civis criadas com finalidade de defesa da qualidade do meio ambiente com atuação no âmbito do município, se houver. 2 representantes de universidades ou faculdades envolvidos com a questão ambiental. Um representante do setor industrial. Um representante do setor comercial. Um representante dos sindicatos dos trabalhadores rurais. Um representante do Conselho Regional de Engenharia de União da Vitória. Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, AB, da subseção de União da Vitória. Um representante de cooperativas ou associações destinadas à coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis. Um representante da Associação Comercial de União da Vitória. Parágrafo 1º. Os membros a que aludem as alíneas A, D e F do inciso 1º deste artigo e seus respectivos suplentes serão designados pelo prefeito, mediante indicações dos órgãos ou entidades ali mencionadas. Segundo, serão requisitados para os efeitos da linha do inciso 2º deste artigo as associações e organizações não governamentais. Tenham pelo menos 1 ano de existência legal na data assembleia de posse da diretoria. B. Tenham no objeto de seus estatutos sociais a defesa do meio ambiente como atividade predominante. Apresentem a relação de seus filiados, informem a origem de seus recursos financeiros, arrolem e explicitem suas atividades. O CONSEMA terá o objetivo de atender, dentro das possibilidades e atribuições, as orientações da Secretaria Nacional do Saneamento Ambiental, no que diz respeito ao controle social dos serviços públicos de saneamento básico, ficando determinado que os membros mencionados nos incisos 1º, alíneas A, G, J e K, inciso 2º, alínea A, desempenharão concomitantemente a função de representantes no que diz respeito à participação prevista no artigo 47 da Lei Federal 11.445 de 2007, conforme permite o parágrafo 1º do citado artigo, parágrafo 4º, cada membro do Conselho terá um suplente, que o substituirá em caso de impedimento ou qualquer ausência. As funções dos membros do CONSEMA são consideradas serviços de relevante valor social e de interesse público e não serão remuneradas. As reuniões do CONSEMA serão periódicas e abertas à participação dos demais membros da comunidade, na condição de ouvintes, e os atos deverão ser amplamente divulgados. Parágrafo único. A periodicidade das reuniões do CONSEMA, assim como as organizações, funcionamento e demais procedimentos estão previstos no regimento interno. Artigo 9º. As atribuições do Conselho serão exercidas por presidente, coordenação geral, plenário, câmaras técnicas, comissões especiais. O presidente do Conselho tem as seguintes atribuições: representar o Conselho, dar posse e exercício aos conselheiros, presidir as reuniões do plenário. Votar como conselheiro e exercer o voto de qualidade. Resolver questões de ordem nas reuniões do plenário. Determinar a execução das resoluções do plenário através do coordenador geral. Convocar pessoas ou entidades para participar das reuniões plenárias sem direito a voto, esclarecendo antecipadamente se lhes será concedida a voz. Tomar medidas de caráter urgente, submetendo-as à homologação do plenário. Criar câmaras técnicas permanentes ou temporárias. Criar comissões especiais. Artigo 11. São atribuições do coordenador geral: organizar e garantir o funcionamento do Conselho, coordenar as atividades necessárias para a consecução das atribuições do Conselho, cumprir e fazer cumprir as determinações legais e as normas estatutárias e regimentais, publicar no Diário Oficial do Município as resoluções do Conselho, coordenar as reuniões do plenário, das câmaras técnicas e das comissões especiais. Parágrafo único. O coordenador geral poderá, mediante justificativa, requerer ao presidente o apoio administrativo e de pessoal necessário. Os integrantes do plenário serão definidos no regimento interno e seus membros terão as seguintes atribuições:
discutir e votar todas as matérias submetidas ao Conselho, deliberar sobre propostas apresentadas por qualquer de seus membros, dar apoio ao presidente no cumprimento de suas atribuições. Solicitar ao presidente a convocação de reuniões extraordinárias na forma do regimento interno, propor a conclusão das matérias na ordem do dia e justificadamente a discussão prioritária de assuntos delas constantes, apresentar as questões ambientais dentro de suas respectivas áreas de atuação, especialmente aquelas que exijam a atuação integrada ou que se mostrem controvertidas. Sugerir o convite de profissionais de notório conhecimento para subsidiar as resoluções do Conselho. Apresentar indicações na forma do regimento interno. Deliberar a respeito de eventual exclusão de membro titular ou suplente que não comparecer a 3 reuniões consecutivas ou a 5 alternadas durante 12 meses, sem justificativas. Propor a criação de câmaras técnicas ou comissões especiais. O mandato dos membros do CONSEMA é de 2 anos, permitida uma recondução à execução dos representantes do Executivo Municipal. As deliberações do Conselho sob forma de resolução vinculam órgão da administração direta, entidade de administração indireta e funções instituídas pelo Governo Municipal. Os órgãos ou entidades mencionados no artigo 6º poderão substituir o membro efetivo indicado ou seu suplente, mediante comunicação por escrito dirigida ao presidente do CONSEMA. O CONSEMA poderá instituir em seu regimento interno câmaras técnicas em diversas áreas de interesse e ainda recorrer a técnicos e entidades de notória especialização em assuntos de interesse ambiental. No prazo de 120 dias após a sua instalação, o CONSEMA elaborará o seu regimento interno, que deverá ser aprovado por decreto do prefeito municipal, também no prazo de 120 dias. A instalação do CONSEMA e a composição de seus membros ocorrerá no prazo máximo de 60 dias, contados a partir da data de publicação desta lei. Os casos omissos serão regulamentados por decreto ou resolvidos pelo presidente nos limites de suas atribuições regimentais. As despesas com execução da presente lei correrão pelas verbas próprias consignadas no orçamento em vigor, suplementadas se necessário. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Cruz Machado, 4 de junho de 2019. Euclides Paz, prefeito municipal. Justificativa ao projeto de lei 1707/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, encaminho para apreciação dos nobres vereadores o projeto de lei 1751/2009, que trata da criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente Cruz Machado. A importância do Conselho Municipal de Meio Ambiente na gestão ambiental é diretamente proporcional à participação comunitária e à internalização desta prática na administração pública, pois é através dessa cultura colegiada e deliberativa que essa comunidade irá participar eventualmente na preservação, conservação, no uso sustentável e melhoria da qualidade de vida no município. A ponta das soluções está ligada diretamente aos munícipes, que convivem diretamente com problemas ambientais. Daí porque a mobilização popular, através dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente dentro do território municipal, enquanto fórum de decisão das principais questões ambientais das cidades. A partir da efetivação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, uma série de instrumentos e medidas serão implantadas pela população e instituições governamentais locais que conjuntamente opinarão sobre as diretrizes da política ambiental, abrindo um espaço no planejamento do desenvolvimento do município para a dimensão da autossustentabilidade. O Conselho Municipal do Meio Ambiente Cruz Machado integra o sistema de gestão ambiental da cidade, tendo a finalidade principal de instituir normas e diretrizes ambientais, além de assessorar o chefe do Poder Executivo Municipal em assuntos de políticas de proteção, conservação e uso sustentável do meio ambiente. Os principais objetivos do Conselho Municipal do Meio Ambiente são conscientizar e sensibilizar os administradores e demais lideranças do município da importância do planejamento, da preservação, do controle e da gestão, do monitoramento e avaliação dos assuntos relacionados ao meio ambiente local.
habilitar-se e garantir a participação do município na execução da política estadual do meio ambiente, propiciar a integração das ações de conservação e uso sustentável do meio ambiente nos 3 níveis de governo federal, estadual e municipal, assessorar o chefe do Poder Executivo local na gestão de meios técnicos e administrativos adequados à fiscalização de atividades de impacto local e o respectivo licenciamento ambiental. Estabelecer normas, critérios e padrões relativos de controle, recuperação e a manutenção da qualidade, entre outros. Também cumprir a determinação da 6ª Promotoria de Justiça da Câmara da Comarca de União da Vitória, conforme item 4, letras A e B da ata de reunião realizada no dia 3 de maio de 2019. Certo de poder contar com a valiosíssima atenção dos nobres representantes do povo de Cruz Machado, encaminha o projeto de lei 1751/2019, esperando que o mesmo seja aprovado. Respeitosamente, Euclides Paz, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Foi encaminhado a este Departamento Jurídico o projeto de lei sob número 1751/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, senhor Euclides Paz, o qual dispõe sobre a criação do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONSEMA, em Cruz Machado, Paraná. O referido projeto de lei aborda sobre a criação de um órgão colegiado a ser inserido no Poder Executivo Municipal, dispondo de natureza consultiva e deliberativa, a ser composto por representantes do poder público, da sociedade civil, de universidades ou faculdades, entre outros, ou seja, por pessoas relacionadas ao tema meio ambiente e que integram a estrutura dos órgãos locais do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, conforme previsto no artigo 6º da Lei Federal 6.938 de 1981. Trata-se de uma representação em nível local, com o objetivo de opinar, assessorar o Poder Executivo Municipal referente a questões relativas ao meio ambiente, no âmbito da sua competência, em caráter deliberativo, consultivo e normativo. Perante o exposto examinados os demais pontos, conclui-se que o projeto atende os parâmetros legais, sendo de suma importância a implantação deste conselho em nosso município, prezando pela participação popular na proteção do meio ambiente. Ademais, a Constituição Federal de 1988 institui em nosso país um regime de democracia semidireta, conforme o seu artigo 1º, parágrafo único. Da mesma forma, o artigo 255 do caput impôs expressamente à sociedade o dever de atuar em prol do meio ambiente, sendo uma decorrência necessária do direito da coletividade a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como do regimento jurídico do ambiente como um bem-uso comum do povo. Perante o exposto, a propositura em tela é legal, estando apta para tramitar regularmente perante a Câmara Municipal. É o parecer. Cruz Machado, 6 de junho de 2019. Suzane Lea Cônio, Procuradora Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto para a assessoria jurídica desta Casa de Leis, para análise e emissão de parecer. Projeto de lei sob o número 1752 de 2019, em primeira discussão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da redação do projeto e seus anexos. Projeto de lei número 1752, data 4 de junho de 2019. Institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Cruz Machado e da outras providências. Das disposições gerais é o objetivo. Primeiro, fica instituído o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Cruz Machado, assim denominado com o projeto de implementar as ações destinadas e adequadas à gestão dos recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade
ambiental de forma a garantir um desenvolvimento integrado e sustentável em elevação da qualidade de vida da população local. Artigo 2º. Fundo Municipal de Meio Ambiente Cruz Machado. Constituído instrumento legal a programas, projetos e atividades relacionados com o uso racional e sustentável dos recursos ambientais, especialmente os hídricos. Parágrafo 1º. O Fundo Municipal de Meio Ambiente Cruz Machado tem ainda a finalidade de proporcionar maior agilidade e flexibilidade à operacionalização dos projetos relacionados com objetivos gerais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, levando com consideração as características emergenciais de suas ações. Parágrafo 2º. A movimentação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Cruz Machado será objeto de escrituração própria. Terceiro, as gestões administrativas, orçamentárias, financeiras e contábeis do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Cruz Machado se regerão segundo as normas legais pertinentes e regulamentadas por esta lei ou por decreto. Capítulo 2. Das receitas, recursos e despesa. Seção da receita e recursos. Artigo 3º. Constituirão receitas e recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Cruz Machado. Dotação orçamentária a ele destinadas. Segundo, créditos adicionais suplementares a ele destinados. Terceiro, produto de multa e indenizações imposta por infrações à legislação ambiental aplicadas e recolhidas pelo município de Cruz Machado. Quarto, a totalidade dos recursos oriundos das licenças, taxas, tarifas e multas impostas no controle ambiental. Quinto, doações de pessoas físicas e jurídicas. Sexto, doações de entidades nacionais e internacionais. Sétimo, recursos oriundos de acordos contratados, consórcios e convênios. Oitavo, empréstimos, repasse, doações, subvenções, auxílios, contribuições, legadas ou quaisquer títulos de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, de direito público ou privado, diretamente ou através de convênio. Nono, preços públicos cobrados por análise de projetos ambientais e os dados requeridos junto ao cadastro de informações ambientais do município. Décimo, rendimentos obtidos com a aplicação financeira de seus próprios patrimônios. 11º, de alienação de títulos representativos de capital, bem como de bens imóveis e móveis por ele adquirido ou a ele transferido ou incorporados. 12º, indenizações e cobranças decorrentes de processos judiciais e extrajudiciais dívidas em recursos à atuação jurídica, judicial e administrativa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 13º,
condenação judicial em danos ambientais com fundamento na Lei 7.347, de 24 de junho de 85, que forem revertidos ao Conselho Municipal do Meio Ambiente. 14º, compensação financeira ambiental. 15º, dotações e créditos orçamentais que lhe foram atribuídos. 16º, recebimento de parte dos recursos das taxas de controle e fiscalização cobradas pelo IBAMA ou órgãos estaduais ou repassadas pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente. 17º, valor advindos de transações jurídicas de suspensão condicionais de processos judiciais. 18º, ICMS ecológico. 19º, outras receitas e eventuais recursos. Parágrafo 1º. As receitas descritas neste artigo serão depositadas em contas específicas do fundo mantido em instituição financeira oficial instalada no município. Artigo 2º. Os recursos do fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais quando não estiverem sendo utilizados na consecução de suas finalidades, objetivando o aumento de suas receitas, cujos resultados serão revistos a ele. Seção 2ª das despesas. Artigo 4º. Constituem despesas possíveis de cobertura como recursos do fundo as destinadas à execução da política municipal do meio ambiente nos termos da legislação municipal existente. Artigo 5º. As despesas realizadas à conta de convênio obedecerão rigorosamente aos planos de aplicação correspondente, respondendo o ordenador das despesas pelas consequências das eventual observância deste dispositivo. 6º, a realização de compra e contratação de obras e de serviços com recursos obedecerão à legislação que regula as licitações públicas. Parágrafo único. Para implementação do disposto no caput deste artigo, poderão ser constituídos pelo secretário do Meio Ambiente, comissão especial de licitação, observando a legislação pertinente. Capítulo 3º. Da administração do fundo. Artigo 7º. O Fundo Municipal do Meio Ambiente será coordenado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos aspectos técnicos, administrativos e financeiros, observando as diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. Artigo 8º. Compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação dos recursos do fundo em conformidade com a política municipal do meio ambiente, obedecida às diretrizes federais e estaduais. Capítulo 4º. Da aplicação dos recursos do fundo. Artigo 9º. Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão aplicados na execução de projetos e atividades que visem custear, financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do meio ambiente, exercidas pelo Poder Público Municipal. Segundo, financiar planos, programas, projetos e ações governamentais ou não governamentais que visem
a proteção de recuperação ou estímulo ao uso sustentado dos recursos naturais do município, o desenvolvimento de pesquisa de interesse ambiental, o treinamento e a capacitação de recursos humanos para a gestão ambiental, o desenvolvimento de projetos de educação e de conscientização ambiental, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento ambiental. Outras atividades relacionadas à preservação e conservação ambiental previstas em resoluções do Conselho Municipal do Meio Ambiente. O Conselho Municipal do Meio Ambiente editará resoluções estabelecendo os termos de referência ou documentos obrigatórios, a forma e os procedimentos para a apresentação e aprovação de projetos a serem apoiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, assim como forma, o conteúdo e a prioridade dos relatórios financeiros e de atividades que deverão ser apresentados pelos beneficiários. Não poderão ser de finalidades Fundo Municipal do Meio Ambiente projetos incompatíveis com a política municipal do meio ambiente, assim como com quaisquer normas ou critérios de preservação e proteção ambiental presentes nas legislações federais, estaduais ou municipais vigentes. Dos ativos e passivos do fundo. Seção 1ª dos ativos. Constitui ativos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Primeiro, as disponibilidades monetárias depositadas em bancos, inclusive saldo de atendimento feitos à conta do fundo. Segundo, os bens móveis que lhe forem destinados. Terceiro, as doações de bens móveis e imóveis recebidos. Quarto, outros direitos que virem a ser constituir. Seção 2ª dos passivos. Artigo 13. Constitui passivos do Fundo Municipal do Meio Ambiente as obrigações de qualquer natureza que o mesmo tenha assumido com terceiros para financiamentos das ações de projetos do meio ambiente. Capítulo 4º. Dos orçamentos e planos de aplicações. Seção 1ª dos orçamentos. Os orçamentos do fundo evidenciarão as políticas e os programas de trabalho governamentais inerentes à Secretaria do Meio Ambiente, com observância ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e aos princípios das universidades atuais e legalidades. Parágrafo único. Os orçamentos do fundo integrarão ao Orçamento Gerais do município de Cruz Machado, no âmbito da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mantendo o princípio da unidade. Seção 2ª. Dos planos de aplicação. Artigo 15. Os planos de aplicação de recursos do fundo serão elaborados com base na Lei Orçamental Anual, guardando perfeita sintonia com os cronogramas e desembolsos financeiros da Secretaria da Fazenda e de outros organismos repassadores de recursos. Artigo 16. Os planos de aplicação detalharão as previsões de receita e despesa do Fundo Municipal do Meio Ambiente, de acordo com a legislação federal em torno da matéria.
e compreenderão. Primeiro, a descrição dos objetivos e metas a alavancar. Segundo, a demonstração da origem e aplicação dos recursos ao nível de programas, subprogramas, projetos, atividades, natureza das despesas e fontes do recurso. Artigo 17. Os rendimentos auferidos da aplicação do fundo do mercado financeiro serão obrigatoriamente revertidos ao seu caixa. Capítulo 7º das disposições gerais. Artigo 18. As disposições pertinentes ao Fundo Municipal do Meio Ambiente não enfocadas nesta lei serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo ou regulamentado na Secretaria do Meio Ambiente, ouvindo o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Artigo 19. No presente exercício fica o Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no montante necessário para atender às despesas com a execução dessa lei. Artigo 20. Os saldos financeiros positivos apurados em balanço anuais serão transferidos para o exercício seguinte, a crédito do próprio fundo. Artigo 21. O titular da Secretaria do Meio Ambiente baixará as normas e regulamentos complementares que julgar necessário ao bom desempenho dos órgãos dos encargos cometidos. Esta lei entrará em vigor na data de sua aplicação. Cruz Machado, 4 de junho de 2019. Euclides Paza, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Vereadores. Encaminho para apreciação dos nobres vereadores o projeto de lei 1752, que trata da criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Cruz Machado. O objetivo principal é de proporcionar os meios financeiros para o desenvolvimento da política pública destinada ao meio ambiente. O Fundo Municipal de Meio Ambiente é de natureza contábil, instrumento de captação de recursos com finalidade de proporcionar os meios financeiros para o desenvolvimento das políticas públicas destinadas ao meio ambiente. Constitui receita do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Primeiro, recurso previsto em dotação própria consignada anualmente no orçamento do município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício. Segundo, recursos provenientes dos conselhos estaduais e nacionais do meio ambiente. Terceiro, recursos provenientes de aplicação de multas previstas em lei. Quarto, contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado e do município e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. Quinto, valores resultantes de doações de pessoas físicas e jurídicas de organismo público ou privado, nacionais ou internacionais. Quarto, créditos resultantes de convênios, contratos e consórcios celebrados com instituição pública, privada, cuja execução seja competência do município, observado as obrigações contidas nos respectivos documentos.
Sétimo, os rendimentos de qualquer natureza que venham a oferir com remuneração decorrente de aplicações de seu patrimônio. Oitavo, outras receitas que venham a ser legalmente instituídas ou repassadas. A gestão financeira do Fundo Municipal do Meio Ambiente será feita pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, cabendo-lhe aplicar os recursos de acordo com o plano a ser aprovado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. Justifica-se também a apresentação deste projeto de lei cumprir determinação da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de União da Vitória, conforme item 4, letras A e B da ata da reunião realizada no dia 3 de maio de 2019 com a administração municipal. Certo de poder contar com a valiosíssima atenção dos nobres representantes do povo de Cruz Machado, encaminho o projeto de lei 1752 e espero que o mesmo seja aprovado. Respeitosamente, Euclides Paz, Prefeito Municipal. Parecer jurídico 322/2019. Foi encaminhado a esse departamento jurídico o projeto de lei sob o número 1752, de autoria do Poder Executivo Municipal, senhor Euclides Paz, o qual dispõe sobre a instituição do Fundo Municipal de Meio Ambiente Cruz Machado. No presente projeto consta que o objetivo deste fundo é a implantação de ações destinadas à e adequadas gestão dos recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, de forma a garantir um desenvolvimento integrado e sustentável, a elevação da qualidade de vida da população local. Leme 2008 afirma que o fundo são portas de entrada de recursos públicos e privados que serão utilizados especificamente para o cumprimento de suas finalidades expressas em lei. Assim, para que se tenha um fundo, é necessário que se tenha uma legislação em vigor que reja de modo competente, mostrando os dispositivos da lei que se ampara. Conforme o artigo 23, inciso 6º da Constituição Federal de 1988, os municípios possuem competência para proteger o meio ambiente, podendo legislar sobre sua própria atuação administrativa na execução de fundos ambientais. Do mesmo modo, os fundos públicos encontram-se previstos no artigo 165 da Constituição Federal. Diante do exposto, examinados os demais pontos, conclui-se se o projeto atende os parâmetros legais, estando apto para tramitar regularmente perante a Câmara Municipal. É o parecer salvo o melhor juízo. Suzana Cone, Procurador do Município. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto para a assessoria jurídica desta Casa de Leis, para análise e emissão de parecer. Projeto de lei sob o número 1755 de 2019,
Em primeira discussão, peço ao segundo secretário que faça a leitura da redação e do projeto e seus anexos. Projeto de Lei 1755/2019. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito especial e de outras providências. Artigo 1º. Em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei 4.320, 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o orçamento vigente um crédito especial no valor de R$ 104.951,34 para a suplementação das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Rurais, Departamento de Serviços Urbanos, Manutenção de Praças, Equipamentos e Material Permanente, R$ 22.951. Equipamentos e Material Permanente, R$ 1.000. Equipamentos e Material Permanente, R$ 10.000. Secretaria Municipal de Esporte, Secretaria de Esporte. Obras e Instalação, R$ 71.000. Total, R$ 104.951,34. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto pelo artigo anterior na forma do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320, 17 de março de 64, será considerada como recursos financeiros. Parágrafo 1º, o valor de R$ 1.000 de tendência de excesso de arrecadação verificado para a fonte de receita de alienação de ativo, valor de R$ 22.951,34, o superávit financeiro do exercício de 2018, por fonte de recursos, o valor de R$ 81.000 de anulação total ou parcial das seguintes dotações orçamentárias: Departamento de Serviço Rodoviário Municipal, Conservação e Manutenção de Estradas e Vias, material de consumo, R$ 81.000, total R$ 81.000. Artigo 3º. As alterações constantes desta lei passam a constar na Lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Artigo 5º. Fica revogada a Lei 1663 de 2019. Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, em 12 de junho de 2019. Euclides Paz, Prefeito Municipal. Parecer jurídico 339 de 2018. Propositura. Projeto de Lei 1755 de 2019, de autoria do Executivo Municipal de Cruz Machado, Sr. Euclides Paz. Assunto: o referido projeto dispõe sobre a abertura de um crédito especial. Relatório: o Departamento Jurídico foi consultado quanto à apreciação do presente projeto, o qual trata de abertura de um crédito especial no valor de R$ 104.951,34 para fins de suplementação. Conclui-se que o referido projeto atende perfeitamente os parâmetros legais, sendo previsto na Lei Federal 4.320, 17 de março de 1964, a qual dispõe sobre normas gerais de direito financeiro. A propósito, reza o artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4.320, 64. O projeto encomenda indicou como recursos financeiros o valor de R$ 1.000, proveniente de excesso da arrecadação, R$ 22.951,34 decorrente de superávit financeiro, e o valor de R$ 81.000 de anulação total ou parcial. Reportamos ao artigo 42 da Lei Federal 4.320, 64, o qual dispõe: artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. Para a consecução da operação em exame, a lei impõe a existência de autorização legislativa e a expedição de decreto emanando do Poder Executivo. Desta forma, cumpre-se ressaltar e manifestar sobre o mérito do projeto, avaliando os aspectos estritamente formais da propositura em tela, tendo em vista que o mesmo está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria. Diante disso, após examinados todos os pontos do presente projeto, não há óbice a aprovação do mesmo, concluindo-se que, do ponto de vista jurídico, até o presente momento, a propositura legal está apta para tramitar regularmente perante a Câmara Municipal. Ao parecer, salvo o melhor juízo. Cruz Machado, 13 de junho de 2019. Suzana Lea Cônel. Parecer contábil, 184 de 2019. Em atenção à solicitação do Sr. Euclides Paz, dignífico prefeito, para emissão e parecer contábil e indicação de fonte de recursos referente ao projeto de lei 1755 de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente.
O referido projeto de lei destina dotações orçamentárias para execução de emendas parlamentares do exercício financeiro de 2018. Tendo em vista que o projeto de lei 1740/2019, o qual gerou lei 1663/2019, por um erro material no artigo 1º, na descrição de órgão e unidade do quadro a ser suplementado, faz-se necessário uma nova apreciação por essa Casa de Lei. Projeto corrigido 1755/2019. Certifico que há recursos financeiros para abertura de crédito adicional especial, em conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320 de 1964, especificado abaixo. Recursos de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial no exercício 2018. Receita de alienação de ativo, 22.951,34. Total, 22.951,34. Recursos de excesso de arrecadação por tendência, rúbricas. Remuneração de depósito bancário, alienação de bens. Fonte, 1.504, excesso de arrecadação, R$1.000, total R$1.000. Recurso de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias. O valor previsto, R$81.000, total R$81.000. Cruz Machado, 12 de junho de 2019. Jefferson Mazur, contador. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto para a assessoria jurídica desta Casa de Leis, para análise e emissão do parecer. Declaro neste momento a palavra livre aos senhores vereadores, respeitando o tempo de 5 minutos para cada explanação. Passo a palavra para o nobre vereador Osni Jandir Milman. Bom, boa noite a todos, ao pessoal que está nos ouvindo de casa. Senhores vereadores, hoje eu queria falar a respeito do asfalto do Santana. Eu acho assim que aquela obra está sendo uma obra mal feita. Passando lá hoje, você vê que, não sei se passou algum de vocês por lá, onde foi construído há uma semana, já formou buracos, né? É uma espessura de uma massa asfáltica que eu digo assim, que dá 1 centímetro. Eu acho que aquele ali chama-se desvio de recurso público, porque aquilo não é uma coisa que não cabe para o município, uma obra daquele tipo ali. Mal feita, muita má qualidade. Então, senhores vereadores, acho que nós tínhamos que ir lá e dar uma olhada, vocês teriam que ir junto, se puderem amanhã, tomar uma providência para que eles refaçam de novo, como uma fundação, porque daquele tipo que estão fazendo ali, a hora que terminar vai estar pior do que está. Eu acho que até que a indicação do vereador Márcio, das lombadas ali no São Cristóvão, se fazer 2 lombadas vai faltar massa para fazer 100 metros de asfalto. Eu digo assim, pura verdade, está lá para vocês verem. A pessoa, acho que o engenheiro que está acompanhando aquela obra deve ser um baita de um incompetente, porque aquilo não é competência de um engenheiro. Aquilo é coisa de pessoa assim, sem capacidade de acompanhar a obra daquela ali. Então, era isso aí. Meu muito obrigado. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Boa noite a todos presentes, boa noite pessoal de casa. Quero agradecer a presença de todos e já deixar o convite para a próxima sessão. Eu também vou falar sobre o asfalto do Santana. Eu queria lembrar a população que antes de começar o asfalto, eu já falei aqui nesse espaço que a população esperou tanto tempo para fazer esse asfalto, então, se pudesse, tanto o Estado como a Prefeitura achasse uma forma de fazer um asfalto um pouco mais durável, uma base com uma estrutura um pouco melhor. Ou, se não, quando eles terminassem, quando chegasse aqui a encontrar outro ponto aqui em Cruz Machado com asfalto, o que tivessem começado já estaria quebrado. Mas nem precisou chegar aqui, já, que nem diz o vereador Osni. Eu estive acompanhando hoje, aproximadamente 1 quilômetro, 1,5 quilômetro mais ou menos que foi feito, já tem mais de 5 pontos quebrados. E eu vendo essa situação, eu cheguei hoje na casa e já encaminhei um ofício ao DR, ao chefe do DR, para que ele tome providência. Não é que nós estamos criticando a obra, mas é que eu acho que, que nem diz o vereador, se for fazer uma coisa tão mal feita, né, gente, é jogar dinheiro fora. Eu não falo só como vereador, eu falo como um cidadão, munícipe, que qualquer um pode ver aquele serviço lá e ver que está ficando mal feito. Não é que nós esteja
aqui simplesmente criticando. É uma crítica construtiva para ajudar. E eu acho que tem uma forma, talvez o engenheiro chegar lá e ver um jeito melhor, fazer uma base melhor, uma estrutura melhor, ou talvez fazer a massa mais grossa, sei lá, alguma coisa pode ser feita. Ou eu acho que a população vai simplesmente dizer, até estão demorando falar onde que estão os vereadores para fiscalizar. Na verdade, nem é de nossa competência fiscalizar, porque é uma obra do Estado. Mas a gente passando ali e vendo, a gente tem o dever de cobrar, porque senão, daqui uns dias, que nem diz o vereador, já tem que começar a fazer de novo onde que já começaram lá. Então, a gente faz esse levantamento, esse apontamento, pede ao chefe do DR e aos responsáveis, pode ser até o próprio deputado estadual, que é ele que está liberando os recursos, então ele também é um fiscalizador do Estado. Então, ele tem mais poder do que nós para fiscalizar. De repente, ele não tem tempo, mas ele tem os seus assessores, pode mandar ali ver o que está acontecendo e o que pode fazer para melhorar. Eu acho que daí sim a população vai ficar mais contente e vai parabenizar. Eu gostaria de estar aqui hoje elogiando, mas se eu fizer isso, eu estou mentindo para a população. Todo mundo passa ali e vê que tem coisa errada. Então, se eles puderem nos atender, a gente vai ficar muito agradecido e tenho certeza que o povo vai agradecer e vai parabenizar daí sim. Seria isso, muito obrigado. Vereador Márcio José Fachineski. Boa noite a todos que nos assistem através da internet e os que participam aqui da sessão. Eu queria dizer que eu fiz essa indicação das lombadas porque eu tenho pedido muitas vezes para o secretário de obras bastante serviço que o povo pede. E eu pedia, ligava, ele estava me atendendo, vários pedidos, me atendeu, graças a Deus. Mas nos últimos tempos ele não está atendendo mais e o povo cobra, não é por nada, a gente sai e tem que escutar. Então, tendo um papel na mão, a minha parte eu estou fazendo. Eu estou pedindo, se eles não fazem, não é problema meu. Eu não posso fazer, é só pedir, né? E, tipo, eu pedi lá no Vicional 5, tinha um bueiro quebrado. Hoje já não tem aquele bueiro, tem 2. A gente pede, já faz mais de 2 meses que eu estou pedindo, tem um ônibus de aluno que passa lá. Tá lá os 2 bueiros quebrados, tá ficando toleiro lá. Vicional 4, pediam para rebaixar a serra, conseguiram fazer, ficou bom, agradeço. O Vicional 3 começaram, falaram que iam terminar. Tá lá, não tem passagem. Começaram, fizeram um pouquinho e tiraram as máquinas. Palmital, começaram, tiraram as máquinas. Ou pegam a Vicional e terminam, nem comecem. Porque do tipo que tá começa num lugar, muda as máquinas, esse serviço de mudar as máquinas, só perde em tempo. Ou o pessoal ali vai ter que pensar e vender pinos todos para Clarbin. Porque a Clarbin está começando lá de Malé, estão recuperando a serra, estão vindo, já vieram até o FUC. Ali da linha polonesa já fizeram, também até na Aldessa. Estão jogando pó de pedra na serra. Eu acho que o povo vai ter que vender pinos para eles para ter estrada, porque senão está complicado para o nosso lado. Era isso, meu muito obrigado. Vereador Lauro Marum. Boa noite a todos. Quero me referir inicialmente a esses 2 projetos, 1751 e o 1752. Novamente, nós temos aqui 2 projetos sendo encaminhados em virtude da orientação do Ministério Público. Então, não é iniciativa do Executivo Municipal, e sim uma ordem que deve ser cumprida. Espero que nós possamos, já que está sendo elaborado esses projetos, contribuir, quem sabe, de alguma forma. Os projetos, inicialmente, aparentemente, são muito importantes. O que nós todos sabemos de que o que é realmente necessário no município, em relação à questão ambiental, é ter uma estrutura dentro do município que dê apoio aos agricultores, que eles possam fazer os seus licenciamentos ambientais. Nós sabemos da dificuldade que o agricultor tem de se quer licenciar um desbaste de Bracatinga, por exemplo, ou qualquer outra área para plantio de erva mate, e que deveria constar aqui, mais especificado nesse projeto, esse apoio, nesse sentido. Sabemos que a finalidade é outra, que ele está sendo feito, mas, quem sabe, dá para incrementar isso ainda. Quero também
falar da questão do projeto da criação do fundo. Nós não temos nenhuma fundação no município com recursos, eu acredito que seja a primeira que está sendo elaborada e criada, que possa receber recursos dessa forma e gerenciados pelo Conselho. Uma das fontes que poderia ser para esse fundo seria os royalties da APA, da Serra da Esperança. O município recebe e que poderia ser um dos recursos destinados a isso. Então já teria um direcionamento para esse fundo, já teria recursos específicos para esse fundo. Quero também, já que estamos falando aí do asfalto do Distrito de Santana, eu até então não falava nada, porque nós tínhamos aqui dias atrás o nosso prefeito, e ele nos falou da seguinte forma: vamos tentar pedir para que a população não critique e que seja feito, não importa como, mas que seja feito. Ele mencionou isso para nós, que façam, porque se nós começarmos a criticar muito, nem isso eles vão fazer. Mas a população está observando, todo mundo está observando o que realmente está acontecendo. E qualquer um entende o que lá acontece, qual o grande problema. O problema é a fundação do asfalto. Pode ser que até a espessura seja adequada, está dentro do que diz o projeto, mas não tem fundação. Nós falamos aí de que a prefeitura poderia contribuir também, de alguma forma, fazendo isso, nos pontos críticos, fazendo essa melhoria. Não está fazendo, está saindo daquela forma. E vem o povo lá de Curitiba e anuncia ainda que vão fazer o asfalto até Inácio Martins. Então façam esse que possa passar um veículo com carga, porque ao anunciar que vão fazer até lá e não vai ter nem até o Santana, porque não vai ter meios de transitar mais no término do asfalto, como que estão anunciando que vão fazer mais no tanto? Então, que o projeto seja feito, não façam 10, 15 quilômetros, bem feito, e daí mais 10 vai terminar, mas do jeito que está sendo feito, não vai acontecer isso. Seria isso. Obrigado. Vereador Edson Luiz Beuren. Boa noite a todos. Também queria agradecer a presença de todos e as pessoas que nos acompanham de suas casas. Com relação ao projeto, só brevemente aqui, já foi o momento de discutir, né, mas o projeto 1751, a criação desse conselho, é um conselho municipal de Cruz Machado, mas pelo que eu andei vendo aqui, vai ter mais participante da União da Vitória do que de Cruz Machado. Alguns setores, tudo bem que não tem no município de Cruz Machado, mas alguns setores que existem a representatividade aqui no município de Cruz Machado, no projeto tá, que vai ser de União da Vitória os participantes. Então, acho que a assessoria jurídica da Câmara vai ter serviço para fazer a análise desse projeto aí, para estar dando o parecer. Outra situação que os vereadores comentaram, o Lauro comentou, é essa preocupação com o asfalto do Santana. A gente sempre tem que ter um cuidado, né, com o que a gente pede para Deus, porque uma hora ele pode atender, e quando ele atende, vem essas demandas aí que foram levantadas agora. O pensamento é mais ou menos parecido com o do Lauro. Um asfalto que foi há mais ou menos 20 anos atrás totalmente arrebentado, né? Tinham algumas pessoas que estavam envolvidas na política na época que tiraram proveito do município aqui de Cruz Machado, deixaram na sua saída em torno de 154 pessoas, famílias desamparadas, sem emprego, sendo que esse material que foi tirado daqui poderia estar sendo beneficiado ainda aqui dentro do município, se tivesse amarrado naquela época com a empresa a situação de pelo menos de 10 a 20 anos aí ter se mantido no município. Acho que ficou 5 anos ou 6 anos no município, saiu, deixou um asfalto totalmente acabado e todos esses desempregos. Fora isso, fez pessoas que moravam no interior migrar para a cidade, né, saíram dos seus locais onde trabalhavam para vir morar na cidade e hoje estão na cidade desde aquele período sem emprego.
Então, essa outra situação agora do projeto, né, que a gente levantou aqui na quinta-feira, quando o deputado estava aí, de fazer um projeto grande para o município de Cruz Machado. Essa situação de fazer um projeto, uma ligação, todo mundo pensa só no momento que vai ser uma coisa boa, mas pensa a manutenção disso. Se nós ficamos 20 anos correndo atrás de 17 quilômetros, nem dá bem 17 mais o que falta fazer, 20 anos correndo atrás para voltar, para ajeitar. Quem estragou estava envolvido com o governo, veio aqui durante 4, 5 campanhas políticas, prometeu, não fez, agora está sendo feito, mas não está sendo feito como a população merece, não vai ter o que tinha quando foi estragado, e a gente fica nessa mesma angústia, aí vai ter um asfalto que de repente vai ser pior que estrada de chão. E a gente sabe da necessidade disso, e essa outra obra grande pode ser que nem outras obras que o município tem. Quando vem no momento parece ser uma coisa boa que vai atrair, depois acaba o projeto, termina, é feito e a manutenção fica para o município e as cobranças ficam em cima do prefeito e em cima dos vereadores. Então acho que é bom a gente ter um cuidado com o que a gente vai pedir. Isso daí está me parecendo igual aos carros, que na época de política, quando é eleição para deputado federal, todo mundo vem e quer dar carro. Carro até os 3 anos dele, mais ou menos, ele ainda vai mais ou menos. Depois começa só a dar prejuízo para o município. O município continua ganhando carro e os que estão velhos estão sendo reformados, usados, e é mais ou menos assim que está funcionando. E essa corrente não arrebenta nunca, sempre funciona dessa forma. Seria isso, obrigado. Vereador Zeno Kaziuk. Boa noite a todos que se fazem presente, ou que nos assistem de suas casas, vendo colegas vereadores falar sobre o asfalto do Santana. Dias atrás esteve aí o deputado falando desse asfalto, que o maquinário que está fazendo é do DE, e que esse maquinário é mais velho do que todos nós juntos. Mas também está se fazendo aquela obra daquele jeito, não por falta de experiência. Porque o pessoal que trabalha lá, naquele setor lá, também é mais velho que o maquinário ainda. Então, sei lá de que maneira que vai ser concluída essa obra. Também hoje eu queria até agradecer a presença do prefeito de União da Vitória, Santinho Almeida, que há pouco você teve presente, e antes da sessão você fez presente junto com os vereadores, e também o prefeito gaúcho lá do município de General Carneiro. A população sabe que no passado o município participou de um consórcio da CDPSUL, aonde era para ser feito um trabalho de recuperação de estrada no município de Cruz Machado, e o município de General Carneiro foi contemplado, que não deveria, e o município de Cruz Machado, quando iniciou essa obra, essa firma faliu. No momento que começou a obra e abandonou. Então, agora o prefeito Santinho Roveda faz parte da presidência da Unsupar, e aonde o município de Cruz Machado foi convidado a de novo participar, ser sócio da Unsupar, aonde vai ter um custo mensal, mas nós vereadores não concordamos, porque já fomos enganados lá no passado com esse consórcio da CDPSUL, e onde hoje o prefeito gaúcho lá de General Carneiro, ele se comprometeu a devolver os recursos para o município de Cruz Machado, e daqui a dias estará já devolvendo uma quantia de 60 mil reais, onde a quantia total é 80 e poucos mil reais. Então, acho que vamos ter que de novo entrar junto com a SUPAR, pagar essa taxa mensal, para que no amanhã, talvez, o município possa ser beneficiado. Assim confirmou o prefeito de União da Vitória, que estará lutando para que a SUPAR caminhe e que dê resultado, porque a SUPAR já tem 50 anos e até hoje não
nenhum município foi beneficiado através da Ansulpar. Então, eles estiveram aí hoje, se comprometeram que vão devolver esse recurso para o município e que os Machado estará se engajando de novo junto com a Ansulpar. Convido a todos para a próxima sessão. Era isso, muito obrigado. Boa noite a todos que nos assistem de suas casas, através da internet, e o pessoal que se faz presente. Eu só quero parabenizar o pessoal do futsal aí que estão defendendo o nosso município, fazendo uma grande partida, né? Vieram fazendo umas grandes partidas aí e deixaram o convite para quarta-feira, que será a final lá em Bituruna, às 8h30. Será a grande final lá. Se alguém puder participar e assistir, está convidado. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, dia 24 de junho de 2019. Boa noite a todos.